Numa manhã, logo cedo, um homem solitário acorda para fazer sua barba, enquanto diversas pessoas seguem a sua rotina, tomando café e se preparando para o trabalho. Os moradores de Jamaica Plain têm um piquenique perto da prefeitura. Os passageiros esperam pacientemente pelos metrôs. A empresa Nuka-Cola revela o lançamento do novo produto, a Nuka-Cola Quantum, pela primeira vez. E os estudantes da escola primária de Early Dawn descem do ônibus para explorar as cavernas de Lamplight. Tudo isso como parte de uma excursão escolar. Mas esse não é um dia normal, pois foi nesse dia que o mundo acabou. Em minutos, entre os clarões, relatos confirmaram a detonação de bombas nucleares em Nova York e Pensilvânia. E a agência de inteligência dos Estados Unidos começa a ativar o status de DEFCON, avisando do ataque que estava acontecendo. Em teoria, foram os chineses, em uma alta altitude ao largo do Estreito de Bering, que começaram o ataque. No entanto, ninguém sabe, ou ninguém sabia, da verdade. Bem-vindos, sobreviventes do Apocalipse. No vasto deserto de ruínas e desespero do universo Fallout, ainda existe lugar para a esperança. Ainda existe força para se agarrar a uma última fagulha de vida. Apesar disso, esse é um mundo em que a humanidade luta para sobreviver em meio ao caos, à radiação e aos horrores do desconhecido. Este é o universo sombrio e cativante dos jogos Fallout, uma saga que nos leva a explorar os resquícios de uma civilização que sucumbiu à própria ganância e à loucura da guerra. Mas, entre os escombros, uma pergunta ecoa incessantemente. Quem foi o responsável por desencadear o holocausto que transformou o mundo em um deserto radioativo? Ao longo das décadas, os jogadores se aventuraram pelos ermos e encontraram vestígios, pistas e segredos. Mas a verdade por trás da Grande Guerra ainda permanecia um mistério. Será que foi a China? Será que foram os comunistas? Será que foram outras forças desconhecidas? Como um enredo digno dos melhores mestres da ficção, a busca pela resposta sempre nos levava a um labirinto de conspirações, traições e, por fim, revelações chocantes. Juntem-se a nós, hoje, nessa jornada, através do coração sombrio desse mundo pós-apocalíptico. Preparem-se para desvendar os segredos mais profundos e, assim, entender os responsáveis pelo destino da humanidade neste mundo que se recusa a morrer. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje vamos explorar a resposta de uma das perguntas mais críticas do universo Fallout, que só foi respondida com certeza agora, na nova série da Amazon Prime. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Após anos de especulação e teorias, finalmente temos uma resposta para a pergunta que ecoava no coração dos sobreviventes. Quem foi o responsável por iniciar a Grande Guerra que acabou com o mundo de Fallout? Nos últimos episódios lançados pela série da Amazon Prime, tivemos a confirmação do que muitos suspeitavam. A Vault-Tec foi a responsável pelo início da guerra. Os indícios já estavam lá há muito tempo, escondidos em entrelinhas e pistas sutis. Missões espalhadas nos jogos aqui e ali, em meio a destroços e ruínas do mundo pós-apocalíptico. Foi a partir disso que surgiram teorias e especulações que muitos jogadores continuaram defendendo ao longo dos anos. A Vault-Tec, com a sua fachada de preocupação com o bem-estar dos cidadãos, foi a mente por trás do holocausto nuclear. Seus motivos ainda permanecem obscuros,
mas algumas das peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Os registros da série revelam uma empresa obcecada com o controle e a manipulação da população, e parece que o seu plano finalmente se concretizou quando as bombas caíram. Agora, enquanto exploramos os resquícios desolados da civilização, somos confrontados com a verdade amarga de que aqueles que confiávamos para nos proteger foram os mesmos que selaram o nosso destino. A série Fallout, então, nos convida a mergulhar mais fundo nesse mistério sombrio, enquanto desvendamos os segredos ocultos por trás do apocalipse. Fallout, o novo drama da TV, baseado na série de jogos pós-apocalípticos, foi lançada recentemente na Prime Video. E, em vez de adaptar diretamente qualquer um dos jogos, como fez a HBO na série Last of Us, ou mesmo de criar uma continuidade separada inspirada na série, mais ou menos algo como Halo, Fallout adota uma abordagem totalmente diferente. Ela visa contar uma história original ambientada explicitamente dentro da continuidade dos jogos. Tudo isso em conjunto com os criadores de Fallout 4. Tudo isso torna a revelação durante o 8º episódio de Fallout uma verdadeira bomba nuclear. Depois de 26 anos, a nova série da Prime Video ofereceu uma resposta à mais persistente pergunta do universo Fallout: quem lançou as bombas nucleares primeiro? Fallout se passa em um universo alternativo ambientado aproximadamente 219 anos após uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China. Uma guerra que destruiu a civilização e irradiou a superfície do planeta por completo. Antes da guerra nuclear que devastou a Terra, o personagem de Walton Goggins era um ator americano chamado Cooper Howard, que, em um momento, trabalhava como porta-voz da Vault-Tec, uma empreiteira de defesa pré-guerra responsável pela construção de uma vasta rede de abrigos subterrâneos, visto ao longo da série. Através de flashbacks, descobrimos que a esposa de Cooper se chamava Barb, e ela era uma das executivas principais da Vault-Tec. Quando Cooper começa a se sentir desconfortável com a sua reputação como o garoto propaganda do fim do mundo, ele começa a suspeitar que a sua esposa está escondendo algo dele, em relação à verdadeira natureza das intenções da Vault-Tec. Desesperado para aliviar suas preocupações, Cooper coloca um grampo no Pip-Boy da esposa, algo equivalente a um celular, e assim ele descobre a verdade. No último flashback do final da temporada de Fallout, enquanto ela entra para a reunião, ele espera em seu escritório para escutar o que está sendo discutido. É nesse ponto que Cooper aprende a terrível verdade. Não só a Vault-Tec estava conspirando para realizar experimentos humanos ilícitos dentro dos Vaults, no caso de um apocalipse nuclear, mas também a empresa estava disposta a ir mais longe. Ela iria lançar as bombas para que o seu investimento desse certo. Um evento nuclear seria uma tragédia, diz Barb, para a sala cheia de executivos, mas também uma oportunidade. Talvez a maior oportunidade da história, porque quando fomos os únicos sobreviventes, não haverá ninguém para lutar. Teremos um verdadeiro monopólio. Esta é a nossa chance de tornar a guerra obsoleta, porque em nossa configuração social atual, que se formou sem orientação, existe atrito, existe conflito e existe guerra. E a guerra nunca muda. Este é de longe o maior golpe narrativo que a série de TV Fallout tenta realizar, oferecendo o que parece ser uma resposta definitiva e canônica a uma pergunta que os fãs têm debatido furiosamente por quase 3 décadas. Como a memória de Cooper nos leva a acreditar, a Vault-Tec, e não os Estados Unidos ou a China, lançou as bombas e iniciou a guerra. Fim da história. No entanto, os fãs dos jogos sabem que a resposta para essa pergunta é muito mais complicada do que parece. Quando se trata do tópico de quem instigou o apocalipse no universo de Fallout, existem outras teorias, a maioria das quais pode ser resumida em 3 argumentos principais. A primeira é que em 23 de outubro de 2077, a China disparou seu arsenal nuclear contra os Estados Unidos, levando os Estados Unidos a retaliarem imediatamente. A segunda teoria, entre os fãs, é que nem os Estados Unidos e nem a China foram responsáveis por iniciar a guerra, mas sim um Estado ou terceira parte, incluindo, mas não se limitando, a Vault-Tec, alguém que esperava avançar sua própria agenda desconhecida às custas da sobrevivência da humanidade. E o terceiro argumento
mais popular é que ninguém sabe quem começou a guerra, e no final, isso não importa. Essas teorias nos levam e abrem possibilidades incríveis para a continuidade da série. Quem sabe Cooper esteja enganado e tenha escutado apenas parte da verdade. Ou quem sabe a Vault-Tec realmente foi a responsável por tudo. Pessoalmente, eu acho que quem começou a guerra é meio uma pergunta bem menos interessante. E sim, quem vai continuar a guerra a partir de agora. É isso que importa. E finalmente finalizamos mais um vídeo sobre o universo Fallout. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.